9h45. A gente vai abrir espaço agora aqui no CBN Campinas para falar sobre uma tendência, né, que está ganhando o mercado automobilístico brasileiro já desde o último ano e que em 2025 pode estourar de vez, né, que é o mercado de veículos elétricos. Nós temos contado muitas vezes isso aqui, o número de carros elétricos já é maior circulando aqui nas nossas cidades, e eu cito Campinas, o número de veículos elétricos andando em Campinas já é muito maior do que foi em 2023, por exemplo, e em 2025 isso deve aumentar ainda mais. E aos poucos o transporte público urbano também começa a eletrificar a frota. E tem alguns problemas no meio do caminho, como aqueles 300 ônibus elétricos que queriam aqui em Campinas. As empresas, evidentemente, não aceitam esse tipo de situação e por isso que esse foi um dos motivos que a licitação aqui de ônibus acabou deserta. Para falar um pouquinho mais sobre essa questão, né, da eletrificação da frota brasileira, tanto de ônibus quanto de carros, a gente convidou o Edson Watanabe, que é membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, para poder debater um pouquinho essa questão. Edson, muito bom dia para você, feliz ano novo, obrigado por atender a equipe da CBN Campinas. Bom dia, feliz ano novo aí para todo mundo. Só apresentando melhor, sou Edson Watanabe, sou professor do Programa de Engenharia Elétrica da COP, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. E eu acho que é por esse caminho que eu fui convidado a falar um pouco sobre esse assunto. Exatamente por isso. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de essa eletrificação da frota que acontece hoje aqui no nosso país. Ela está acelerada demais? Ela está lenta demais? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Talvez a avaliação minha, acho que está no passo mais ou menos certo, porque o objetivo final da transição energética é a gente ter 100% da transição concluída em 2050. Então, temos algum tempo, nós temos outras soluções que são bastante verdes, e eu acho que dá para ir fazendo com calma essa transição, que certamente virá, não tem como escapar do carro elétrico. Na verdade, a eletrificação de tudo que é processo aí fica muito mais eficiente quando a gente usa energia elétrica. Então, acho que isso aí não tem volta. O passo acho que está certo, porque tem que a infraestrutura, tudo tem que ir acompanhando, né? Uhum. Mas o senhor avalia que a nossa rede elétrica, a nossa infraestrutura elétrica está se desenvolvendo à mesma velocidade que a eletrificação da frota? Eu acho que em alguns lugares ainda não existe infraestrutura adequada, mas eu acho que a demanda vai forçar com que ela apareça, isso aí, porque é sempre aquela história, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha. Então, havendo demanda, eu acho que vai aparecer a infraestrutura. Eu vejo que tem vários colegas trabalhando nisso do ponto de vista de pesquisa, e eu acho que tem várias concessionárias já pensando nisso, que vão ter que reforçar o sistema em vários pontos. Eu tenho conversado com alguns colegas que moram em outros países. Um deles mora em Londres, onde o processo de eletrificação, especialmente do transporte público, já está bem adiantada, e foi apontado um problema que está sendo solucionado, que é justamente o consumo de energia elétrica nas garagens de ônibus. E aí liga-se, né, carrega-se muitos ônibus ao mesmo tempo, porque existem muitos ônibus, e aí acaba havendo uma sobrecarga de energia. Professor Edson, eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso ouvinte, talvez da forma mais didática possível, como funciona esse sistema de carregamento de veículos, né? Não só ônibus, mas veículos elétricos. Não é simplesmente ligar numa tomada, né? Como a gente faz com um carregador de celular. No fundo, é a mesma coisa. A diferença é que a energia que você consome é muito maior, não é pouco maior, né? Se a gente pegar um carregador de celular, ele está carregando poucos. Eu acho que, se fizer as contas, são poucos watts hora. Quando a gente vai para
para o carro, a gente está falando de 30, 40, 50 kWh. Esse quilo aí quer dizer que você multiplica por 1000, né, o consumo de um celular. Então, realmente, o consumo aumenta muito. Se pegar o exemplo, por exemplo, do chuveiro elétrico, que muita gente já acha que o consumo aumenta quando você toma um banho de 15 minutos todo dia e a família toda, a conta no fim do mês cresce, né? O carro elétrico seria o carregador comum, na faixa de uns 6 kW, é mais ou menos um chuveiro elétrico, né? Só que ele vai, cada vez que ligar, em geral, ele vai trabalhar umas 6 horas, não 15 minutos. Então, o consumo cresce bastante. Então, a infraestrutura tem que estar adaptada para isso. O senhor avalia que nesse ano de 2025, assim como a própria tecnologia de baterias acabou se desenvolvendo muito de um ano para cá, em 2023 a 2024, o senhor avalia que haverá novas tecnologias para que a infraestrutura elétrica também acompanhe esse desenvolvimento? A infraestrutura elétrica, eu acho que, quer dizer, a tecnologia já está aí, só nós precisamos reforçar, né? É aquilo que eu falei, em vez de você ter um chuveiro elétrico em casa que cada um vai tomar um banho, toma 5, 10 minutos, um carregador desse, se for em casa, um chuveiro ligado por 6, 7, 8 horas, né, cada vez que ligar. Então, o consumo aumenta e, obviamente, se você tem consumo, tem que ter alguém gerando. Então, nós precisamos de ter hidrelétricas, algumas térmicas, talvez, e eólica solar também. O problema da solar é que, normalmente, nós temos solar durante o dia. Em geral, o pessoal tende a carregar o carro à noite. Uhum. Aí a gente tem que contar mais com a eólica mesmo, ou a solar que foi gerada durante o dia e armazenada, por exemplo, numa hidrelétrica para gerar à noite, né? Então, tem uma gerência aí que pode dar trabalho aí para os operadores, né? Levando em conta tudo que nós passamos nesses últimos anos de crise hídrica, até crise em geração de energia elétrica em algumas regiões, o senhor não acredita que possa haver um colapso, especialmente quando houver um ano de crise hídrica, por exemplo? Bom, foi 2021, foi um ano, aliás, 22, eu acho, um ano não foi bom do ponto de vista hídrico, mas, por sorte, 23 melhorou. Aliás, acho que foi 21, que foi muito ruim. Nós tivemos 2014, primeiro aquela grande crise hídrica aqui no estado de São Paulo, isso, né? Isso. Aí depois de 2022 também nós tivemos aí um ano de chuvas muito reduzidas. Por sorte, não aconteceu 2 anos seguidos. Se tiver 2 anos seguidos, acho que nós vamos ter que pensar como resolver. Nós temos sobrevivido relativamente bem, né, com essa energia, mas o risco acho que sempre existe, mas eu diria que hoje é baixo, porque o crescimento dos veículos elétricos está acontecendo, mas numa velocidade, eu suponho, razoável. Se acelerar muito, pode ser que a gente tenha falta mesmo. O que o senhor diz a respeito dos veículos híbridos? O híbrido, principalmente se for usando etanol, eu acho que é uma solução transitória muito boa. A gente está falando de transição energética, então a gente tem que sair do combustível fóssil e chegar na energia renovável até 2050. Tem um exemplo que eu conto sempre. Em 2005, eu fiz uma conta e cheguei à conclusão que eu estava usando gasolina e gerando cerca de 8 toneladas de CO2 por ano. Achei que era muito e que deveria recolher esse CO2. E comecei até a pensar em plantar algumas árvores, mas é complicado. Você tem que ter um sistema bem montado para plantar árvores e recolher essa quantidade de CO2 por ano. Então, em 2006, eu desisti, troquei o carro para um carro flex e passei a usar etanol. Desde 2006, nunca mais comprei gasolina. Isso, hoje,
eu acho que o carro a etanol já empata em termos de poluição ou geração de gases de efeito estufa com a bateria. Dá mais ou menos para. O híbrido, não tenho conta exata, mas eu acho que até fica melhor hoje. Uhum. Porque a bateria você tem todo o processo de fabricação e a energia elétrica nós ainda temos algumas térmicas aí que acaba pesando contra. Né? Então o híbrido me parece uma solução para os próximos anos que seria o ideal. Talvez uma transição. Para a transição ser feita com certa velocidade, sem impactar muito na infraestrutura, seria o híbrido pelos próximos, talvez, 10, 15, 20 anos, e a gente vai, e aí vai passando do etanol, eu estou no etanol, estou pensando em passar para o híbrido, e depois vamos para o elétrico puro. O elétrico puro ainda tem, para algumas pessoas que são mais ansiosas, né, tem o problema da carga, ou recarga da bateria, que leva tempo. A gasolina não, o etanol você chega ali em poucos minutos, você acha posto e carrega rápido. Já o elétrico não, você precisa ter paciência, levar. Se tiver um carregador rápido, são 15 minutos, 30 minutos de recarga. Mas se for lento, são horas. Né? Então, quando você vai fazer uma viagem, você fala, poxa, será que dá? Será que tem? Né? Dá uma certa ansiedade. Aí quem é muito ansioso acaba desistindo. Por isso que, nesses casos, o híbrido, eu acho que é uma solução boa. É pouco poluente, né? E resolve esse problema aí de ansiedade. A gente já tem um monte de ansiedade, aí seria mais uma. Né? É verdade. Professor, o Cid fez uma pergunta aqui. Ele questiona se não seria possível, por exemplo, instalar placas solares nos tetos dos ônibus e que isso possa permitir o recarregamento da bateria. A geração solar é muito pequena das placas, né, para recarregar baterias. Eu diria que ajudaria, mas não é pouco. Porque a bateria de ônibus elétricos não tem muito conhecimento, mas num caso que eu vi, era na Argentina, são baterias de 150 kWh. Seria 3 a 4 vezes quase o que tem no carro de passageiro, né, de passeio aí pequeno. Então é uma recarga grande. Usando todo o teto do carro, eu acho que daria um 10, 20% dessa carga, né? Tendo sol, não tendo nuvem, etc. Então, ajuda, mas não resolve, não. Edson Watanabe, que é membro do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos e professor também dessa área. Muito obrigado por atender a equipe da CBN Campinas. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a sua participação também aqui no nosso WhatsApp, 991869070. O Bruno fala aqui sobre como ficam as baterias após o tempo de vida útil, né? O Bruno, isso daí eu posso te responder porque eu tenho acompanhado nessa questão da eletrificação da frota. As próprias empresas ou as próprias fabricantes, elas recolhem as baterias para que elas sejam recicladas de alguma forma.